Bom dia novamente. Eu reitero aqui meu agradecimento pelo convite que me foi feito pela Ana Júlia, na pessoa da sua presidente, sua diretora-geral, doutora Edna Zilli, Eduardo Sabo, meu querido amigo, né, que fez o convite, e estar aqui ao lado, né, do doutor Assis, do bispo Rodovalho, do doutor Luigi, e de toda essa plateia tão qualificada, é um motivo de alegria para mim. Quando o meu amigo Sabo me fez o convite, eu perguntei, mas sobre o que eu vou falar, né? Porque um congresso, imagino, voltado, né, para um público seleto e com essa temática de liberdade de expressão, liberdade de religião, enfim. E, conversando, nós chegamos a um consenso. Eu poderia falar sobre liberdades públicas em geral, liberdades civis, como que nós temos na jurisprudência, especialmente da terceira seção, aqui do Superior Tribunal de Justiça, que é a seção encarregada de julgar casos criminais. Eu atuo na sexta turma, que, junto com a quinta, compõem a terceira seção, né? Então, eu pretendo trazer assim, algumas desses avanços ou dessas decisões que têm sido o mote da nossa atuação aqui no STJ. Sempre numa perspectiva humanista, né? De alguém que, como os demais, se preocupa com construir uma sociedade cada vez mais inclusiva, mais aberta, mais segura. E isso se faz não só com ações individuais, mas também com ações institucionais. Então, é uma responsabilidade de cada um de nós e uma responsabilidade da instituição, do STJ, né? Como uma corte que, como todos sabem, talvez os estudantes ainda não tenham essa dimensão, mas o Superior Tribunal de Justiça, no organograma, digamos assim, do Poder Judiciário, é uma Corte Suprema, né? Embora não tenha esse nome, mas a doutrina entende que são Cortes Supremas aquelas que são responsáveis por fixar diretrizes voltadas tanto aos próprios magistrados, a outros tribunais, como também diretrizes que orientam a população, os indivíduos que compõem uma nação, de modo a permitir que cada um saiba exatamente como o Poder Judiciário interpreta as leis. E a função do Superior Tribunal de Justiça é, basicamente, a de interpretar as leis federais, assim como a missão principal do Supremo Tribunal Federal é interpretar a Constituição da República. Então, nesse papel, nós recebemos milhares de processos por ano. Não sei se todos sabem, mas nós recebemos na faixa de 350 mil a 400 mil processos por ano. Isso oscila um pouco. Isso dá uma média de cerca de 15 mil processos por ministro ao ano. No meu gabinete, são cerca de 1.500 decisões por mês. Então, isso é algo assombroso, né? Nenhuma outra corte superior no mundo tem um volume tão grande de processos. E isso acaba, às vezes, prejudicando um pouco essa função de interpretar com vagar, né, com profundidade, os processos que nós recebemos, né, e, por conseguinte, dar a melhor prestação jurisdicional. Mas fazemos o possível. Pois bem, então, eu acho que nós podemos dizer, e estamos aqui num ambiente de juristas, e não é novidade para ninguém, que a nossa história, a história da humanidade, pode ser dividida. Nós podemos fazer algumas divisões, mas, do ponto de vista das liberdades, podemos dizer que a história começa, na sua feição atual, com as ideias iluministas, né, que vicejaram, sobretudo, a partir da segunda metade do século XVIII, que culminaram com a Revolução Francesa, que foi uma revolução sanguinária, né, preciso dizer isso, muitos morreram, houve um terrorismo judicial, inclusive, e é preciso dizer também que um dos grandes motivos da Revolução Francesa foi o autoritarismo do Poder Judiciário, porque eram juízes nomeados pelo monarca e, portanto, representantes dos interesses da realeza, que exerciam a sua jurisdição de forma absolutamente autoritária
E isso se refletia nos processos que se iniciavam muitas vezes com as famosas ordens de prisão, né, as lettres de cachet, que eram ordens do rei que determinavam a prisão de pessoas e elas ficavam detidas pelo tempo que fosse necessário. Presos políticos, pessoas que usavam, no uso da sua fala, de alguma forma, atingir interesses reais ou simplesmente questionar a autoridade do rei, e por isso eram presas. Então, ali, talvez, tenha sido o momento em que a liberdade de expressão tenha sofrido seu maior ataque. A fome também, os abusos da nobreza, as desigualdades sociais, tudo isso formou um candinho, um turbilhão de motivos para se iniciar um processo que vinha sendo gestado não só na França, mas em todo o Velho Mundo. E claro, tínhamos toda a base filosófica que vinha com os iluministas a pedir o rompimento, a ruptura deste modelo, que era um modelo que permitia e que facilitava toda a sorte de arbitrariedades. As pessoas eram julgadas e condenadas sumariamente, sem direito a um devido processo legal, eram presas em masmorras e ali ficavam indefinidamente. Quando eram condenadas, as penas eram penas corporais, as penas mínimas eram aquelas de amputação de membros ou marcas no corpo da pessoa, marcas de ferro, por exemplo, ou eram penas de escravidão, né, remar nas galés, ou de trabalhos forçados, de modo que essas eram as penas mínimas, porque quase todos os crimes eram punidos com pena máxima, pena capital, né, pena de morte. E não era uma morte qualquer, eram chamadas as 1000 mortes, porque antes da execução, o condenado era submetido a todo tipo de violência. Isso de modo público, exemplar. As pessoas eram carregadas até a praça pública principal da cidade, onde eram executadas, mas nesse percurso já eram submetidas a todo tipo de humilhação, de apedrejamento, e eram, antes do próprio ato de execução, eram supliciadas. E isso teve também um componente religioso, porque religião e Estado se confundiam, a ideia de pecado e crime era uma ideia muito quase una, e com isso nós tivemos grandes crimes praticados em nome, inclusive, da Igreja, né? Isso fala aqui das igrejas em geral, né? Especialmente a Igreja Católica, que durante a Inquisição medieval foi responsável por muitos arbítrios. Mas isso faz parte da história, evidentemente que não podemos julgar aos olhos atuais, mas era um momento em que nós tínhamos uma vida humana muito sofrida, em que o indivíduo não tinha nenhuma expressividade, nenhuma individualidade, né, para repetir o próprio nome, perante o Estado. Tudo se fazia em nome do Estado, mas não o Estado, em nome do rei, né, em nome de uma autoridade máxima que ditava essas regras sem nenhum tipo de controle. O processo penal, por exemplo, nem de longe era próximo ao que nós hoje entendemos como um devido processo legal, um processo que tenha garantias mínimas de que a pessoa possa saber qual é a acusação, ter direito a um advogado, ter direito a produzir a sua prova, ter direito a que o juiz, quando for decidir, diga os motivos para a sua decisão, ter direito a um recurso, ter direito a ser presumido inocente. Essas ideias todas são ideias pós-iluministas, que foram sendo incorporadas aos códigos e às constituições dos Estados a partir deste momento histórico, né? Então, hoje, se nós temos toda essa gama de direitos e garantias que estão previstos na Constituição da República, isso não é fruto de uma ideia de um Constituinte de 88, isso é fruto de uma conquista progressiva da humanidade.
E são conquistas inarredáveis, são conquistas que não podem mais ser... Não se pode mais abrir mão dessas conquistas. Por isso é que nós temos que lutar por elas, temos que envidarmos todos os nossos esforços para que continuemos a desfrutar dessas garantias. E essas garantias, e aqui eu vou já caminhando para uma outra, já para um afunilamento, digamos, da minha fala, essas garantias, elas não protegem apenas as pessoas de bem, né? Porque é muito fácil proteger os bons, né? É muito fácil lutar por direitos a favor das pessoas boas. O difícil é defender quem errou, quem violou a lei, quem pecou, quem cometeu crimes. Perdoar, né? O ato de perdão é um ato divino, né? Então, a justiça, especialmente a justiça criminal, ela não pode fazer essa distinção. Ela protege a todos. É claro que ela pune quem viola a lei. O delinquente, o criminoso, o infrator, enfim, o nome que se dê, deve ser investigado, se for o caso, deve ser preso, deve ser processado e, se for comprovada a sua culpa, sem margem a dúvidas razoáveis, deve ser condenado e ter a sua pena cumprida. Isso é o que se espera do Poder Judiciário na sua jurisdição criminal. Mas esse percurso ele deve ser feito de acordo com regras que são previamente definidas. Não pode ser um caminho trilhado com violações por agentes estatais. Não pode ser um caminho assentado sobre outras práticas criminosas em nome da lei. O Estado não pode, a pretexto de punir, violar a lei. O Estado de Direito, né, the rule of law, é exatamente o que garante a qualquer pessoa, boa ou ruim, ser integrante deste Estado e, estando numa posição de infringir a lei, ser punida de acordo com esta lei, e não com a vontade do rei ou do monarca, do governante. Nos limites e na proporcionalidade da lei. Isso se faz por meio de uma construção normativa que tem a sua base na Constituição e expressão em diversas leis, como é o caso do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código Civil, Código de Processo Civil, etc. Então, no que diz respeito à segurança de todos, eu acho que é importante, me permitam, reler, porque talvez todos conheçam. Meu filho, ele mexe aqui no celular e depois eu não consigo virar aqui, que ele bloqueia aquela coisa, fica mais difícil de ler. Então, eu não sou mais adolescente, então não sei. Não, eu tenho um filho pequeno e é um problema. Ele pega meu celular e faz tudo aqui. Eu acho, sabe, doutor Edna, um dever nosso, de vez em quando, assim como nós lemos, né, a Bíblia, também lermos a Constituição. E da Constituição, Bispo Valdovalho, me parece que o mais importante de tudo é o seu preâmbulo. O preâmbulo da nossa Constituição, ele traz aquilo que se espera como nação do Brasil, aquilo que nós desejamos, aspiramos que se realize, claro que de um ponto de vista talvez quimérico, mas é uma expectativa justa que tenhamos de que o Brasil um dia seja isso que está dito aqui, né? Ou seja, um Estado democrático. Vejam, cada palavra do preâmbulo tem um significado importantíssimo. Um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança. Vejam, liberdade e segurança colocados como valores no mesmo patamar. O bem-estar, afinal de contas, o que nós buscamos na vida é ser felizes, né? Estarmos bem, vivemos no dia a dia com tranquilidade, com segurança, com liberdade.
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Tudo isso como valores supremos de uma sociedade fraterna, e aí as religiões têm um papel fundamental, né, de cultivar essa fraternidade, pluralista e sem preconceitos. E hoje nós lutamos para ter uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade em que todos tenham o seu espaço, o seu lugar, fundada na harmonia social. Quão distante estamos disso, né? De uma harmonia social. E comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, e aí promulgamos a Constituição. E no seu artigo 1º também tem uma palavrinha mágica que nós jamais podemos nos esquecer, quando diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, entre outros, no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Então, com esses valores, qualquer um de nós, independentemente da função que ocupa, tem um norte, tem uma diretriz a seguir, enfim, são os valores que nós devemos perseguir, no nosso caso, por exemplo, como juízes, nos processos em que atuamos, né? Mas a ideia de um sistema de justiça, e aqui eu vou me limitar ao sistema de justiça criminal, que é o que eu tenho mais experiência. O Sábio já é mais, ele tem uma visão mais ampla, né? Ele sempre teve uma formação mais completa, e eu já me encaminhei mais a me especializar nas ciências criminais. Então, eu posso dizer, com alguma experiência, né, como ex-membro do Ministério Público, fui durante 26 anos promotor de justiça, procurador-geral, procurador de justiça, e hoje vou completar 10 anos aqui no STJ como magistrado. Eu tenho alguma experiência e posso dizer, talvez, com essa experiência, que o que nós podemos esperar de um sistema de justiça criminal, que é composto por personagens variados, desde o policial militar, que exerce um papel fundamental de dar segurança às pessoas nas ruas, ou até mesmo nos seus espaços privados, prevenindo e reprimindo crimes, passando pelo policial civil, que tem a função principal de investigar esses crimes que muitas vezes o policial militar interrompeu, por exemplo, uma prisão em flagrante. Depois, passando pelo promotor de justiça, não representante do Ministério Público, que, avaliando este material que foi objeto da investigação do policial, iniciar a ação penal, promovendo a ação penal, acusando aquele que foi autor do crime e produzindo a prova que permitirá ao juiz julgar, de acordo com as regras do processo, aquela pessoa. E depois o sistema penitenciário, que é composto também por outros policiais, por funcionários, enfim. E nesse meio também ingressam outros profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, né? Peritos, etc. Então, são muitas pessoas envolvidas, mas todas procurando, de alguma forma, dar a esse sistema, e o sistema tem uma ideia de unidade, uma característica de um conjunto de atividades e de instituições voltadas a assegurar esses valores que estão inscritos logo no preâmbulo da Constituição, especialmente 2 deles, que são a segurança e a liberdade. Sem segurança não há liberdade, e sem liberdade não há segurança. E como compatibilizar esses 2 valores? E como garantir a todos que exercitem as suas liberdades públicas de forma segura? Como permitir que nós tenhamos o bem-estar e possamos ter igualdade de tratamento nas nossas relações intersubjetivas? Como ser tratados pelo próprio Estado, pelos nossos pares, sem preconceitos, de uma maneira igual?
tudo isso acaba permeando a atividade de cada um desses componentes do sistema de justiça criminal. E o que nós temos feito foi buscar, nos processos que nos chegam, nessas centenas de milhares de processos que nos chegam, qualificar cada vez mais a atuação de todos os atores deste grande cenário que é o sistema de justiça criminal. O que nós esperamos de cada uma das instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, é que crescentemente ofereçam serviços públicos de qualidade. Nós não queremos apenas ir no hospital e sermos bem atendidos, nós não queremos apenas ter uma boa escola para os nossos filhos, ou ter um bom sistema de transporte. Nós queremos também um sistema de justiça que funcione bem e que preste os seus serviços com qualidade, com eficiência. E isso nem sempre acontece. Infelizmente, talvez por essa quantidade enorme de processos, nem sempre conseguimos prestar este serviço da maneira como gostaríamos e da maneira como o cidadão merece, como destinatário, digamos assim, desse serviço. Nós temos um outro componente que é a própria característica do povo brasileiro. Nós somos um povo violento. É preciso dizer isso, né? É preciso reconhecer. Aquele homem cordial lá do Sérgio Buarque, aquilo lá foi até mal interpretado o que ele quis dizer com isso, mas o brasileiro é um povo que construiu a sua história sobre violências, a começar pela escravidão. Foram quase 4 séculos de escravidão. As nossas riquezas foram construídas à base da exploração de seres humanos. E nós nos acostumamos a ter essa relação de autoridade, de exploração, de opressão, durante uma boa parte da nossa história. Então, é muito difícil que, de um momento para o outro, nós nos desliguemos desse passado e passemos a ser uma nação pacífica, uma nação em que todos sejam respeitados igualmente. Mas nós não podemos deixar que as coisas continuem como estão. E isso se faz, muitas vezes, por meio do Poder Judiciário. Muitos reclamam que o Poder Judiciário, às vezes, avança ou se excede, julga temas que não deveriam ser julgados, exerce o que se chama de um ativismo judicial. Mas é talvez porque nem sempre as reformas que se esperam venham ou do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, vêm no tempo devido. E nós recebemos demandas, porque nós não agimos de ofício. Um juiz, ele não sai à procura de casos para julgar, ele não pode regular a vida de ninguém, não pode julgar pessoas se ele não é provocado, se ele não existe alguém para trazer a ele essa demanda. E, portanto, quando se traz uma demanda que envolve um direito que está sendo, em tese, violado, o juiz deve prestar a sua jurisdição e, eventualmente, ele não terá uma lei clara dizendo o que ele deve fazer. Ele deverá interpretar, portanto, a Constituição e princípios que nela estão plasmados para dar a resposta jurisdicional que a parte pretende obter. E nessa função, nós temos procurado contribuir para que os serviços dessas instituições se aprimorem. Então, por exemplo, eu vou mencionar aqui algumas questões que têm sido objeto da nossa preocupação. No âmbito da polícia militar, o que nós temos percebido, né? Enfim, o policial militar, que é uma pessoa que se submete a uma situação diária de estresse, de confrontos, né? É uma pessoa que não sabe se vai voltar para casa ao final do dia, né? Porque as ruas são repletas de situações de violência, de riscos. Mas é alguém de quem se espera, apesar de tudo isso,
um comportamento de respeito, ainda que eventualmente de forma enérgica, com os indivíduos. Sejam quem forem esses indivíduos, de quais classes sociais sejam esses indivíduos, de qual etnia sejam esses indivíduos. Então, não se pode permitir que um policial militar faça nas periferias dos centros urbanos o que ele não faz nos bairros nobres. Nenhum de nós aqui foi vítima de uma invasão do nosso domicílio sem a observância do que determina a lei. Mas, na periferia, o que se vê é um desrespeito generalizado àquele espaço de intimidade que é o mais sagrado de todos nós, que é o nosso lar. Não se pode, a pretexto de punir pessoas, de investigar crimes, invadir casas sem observância do que diz a lei. Se a lei diz que eu só posso ingressar numa residência se ali estiver sendo praticado um crime, ou uma situação de prestar socorro, incêndio, ou com autorização do morador, eu não posso simplesmente, sob a alegação de que ali pretensamente existe alguma quantidade de drogas ou armas guardadas, ingressar nesse domicílio, porque vai ser uma loteria. Se eu encontrar drogas ou armas, a ação foi legalizada. Se eu não encontrar, fica por isso mesmo. As buscas pessoais, isso que as pessoas fazem, a polícia faz rotineiramente na rua, dando o famoso baculejo, né, aquela revista, né, em quadro. Isso é uma coisa que é tão cotidiana para nós que já se naturalizou. Mas é algo muito nosso, é típico de um país que não tem essa... Está dando interferência. É típico de um país que não tem ainda arraigado uma cultura de respeito a essas liberdades. Eu volto a perguntar, quem de nós aqui já foi abordado na rua e submetido a um baculejo? Eu duvido que nessa mesa tenha alguém. Hã? Eu posso até dizer que eu já fui uma vez, né, mas foi uma situação muito curiosa. Eu estava indo com a minha família, né, na época eu estava indo eu era procurador, eu acho que era procurador, eu não sei se era procurador-geral, viu, sabe? Acho que era só procurador de justiça. Eu estava indo para a região dos Lagos de carro, e saí aqui de Brasília. Quando chegou ali perto, fui parado numa blitz, numa barreira policial. E o policial foi muito educado, né, mas pediu para eu descer e tal, e mandou abrir o porta-malas e mandou abrir as malas, começou a revistar as minhas malas e depois me fez uma revista pessoal, com muita educação, não teve nenhuma truculência, né, mas por que o senhor está fazendo isso? Não, é uma operação de rotina. É porque é uma região de muito trânsito de drogas. Eu falei, pô, estou com a minha esposa, minha filha aqui, né? Você está achando que, né? Eu fiquei muito incomodado, realmente, e achei aquilo um abuso. Não fiz nada, porque, enfim, a gente acaba, muitas vezes, deixando para lá, né? Mas isso que ele fez comigo, excepcionalmente, é o que se faz rotineiramente nas periferias. As pessoas são paradas por atitude suspeita. E o que é uma atitude suspeita? É o rapaz, geralmente negro, né? Está lá de boné, de bermuda, chinelo, né? Um trejeito, aquela coisa. É atitude suspeita, é o que basta para a polícia parar essa pessoa e submetê-la a uma revista. Se isso fosse feito com uma certa... Do mesmo modo como eu fui submetido a essa revista, a gente poderia tolerar, mas essas revistas, muitas vezes, são feitas com todo tipo de humilhação. A pessoa deita no chão, fica com as mãos para trás, às vezes algemada, né? À procura de algo. O quê? Geralmente droga, arma. Eu tenho um voto em que eu coloquei alguns dados nele, e um dos dados diz o seguinte: a cada 100 abordagens policiais, em apenas uma delas, a pessoa é encontrada com algum objeto que permita a prisão em flagrante, ou droga ou arma, né?
que significa que a cada 100 pessoas abordadas, 99 foram submetidas a esse ato de constrangimento sem a menor necessidade, né? Então, nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos avaliar se, em nome dessa segurança, a liberdade das pessoas deve ser sacrificada desse modo. Se nós podemos permitir que um policial entre numa residência, mano militar, ou seja, sem nenhum tipo de cuidado anterior para verificar se realmente ali existem drogas, ou com uma alegação que, para nós, hoje é tida como até motivo de piada. É muito comum nos autos de prisão em flagrante constar o seguinte, né, que o policial chegou na residência e foi atendido pelo morador, o próprio suspeito, né? Recebi uma denúncia anônima, a corporação lá transmite um rádio para uma guarnição, olha, tem essa casa ali, número tal, ali existe tráfico, né? Existe drogas armazenadas ali. A polícia vai lá, chama o suspeito, olha, eu fui informado que na sua residência existe drogas armazenadas e tal. O senhor poderia permitir que nós façamos uma revista? Pois não, policial, fique à vontade, entre aqui, inclusive vou mostrar ao senhor onde está a droga, e mostra, né? Essa é a história que nos contam nos autos de prisão em flagrante, e nós acreditamos. Imagine se é possível isso. Uma pessoa abrir a porta da sua casa voluntariamente, sem nenhum tipo de coerção, e levar o policial até onde está a droga. Então, alguém poderá falar, não, mas se tinha droga, ele é criminoso. Sim, mas veja, na medida em que nós permitimos que esse seja um padrão de comportamento da polícia, isso abre uma possibilidade de que quaisquer casas sejam invadidas. E quando isso é feito, não é feito como foi feito comigo nessa revista. Isso é feito de uma maneira traumática, porque nessa casa não reside apenas o suspeito, residem seus pais, residem seus filhos, ou às vezes até outras famílias, porque, enfim, infelizmente, nos centros urbanos nós temos situações de famílias que vivem em conglomerados. Então, nós acabamos permitindo que essas pessoas sofram todo tipo de violência moral, pelo menos, né, na calada da noite, de madrugada, em nome da apuração de um crime, né, que poderia ser investigado, poderia ser objeto de um cuidado maior da polícia. Em outras situações, e aqui eu já vou para a Polícia Civil, nós temos relatos de abusos cometidos dentro de unidades policiais. Nós temos relatos, e não vou nem me referir à tortura, porque isso é um tema central, um tema problemático mesmo, né? E nós temos uma história de torturas, não só em regime de exceção, torturas praticadas sistematicamente por todas as instituições que compõem o sistema de justiça, né? Especialmente as polícias. Isso é histórico, está documentado, não é uma simples afirmação. No sistema penitenciário, nas unidades policiais, nas ruas, né? Mas eu estou me falando de violências que são feitas durante um inquérito. Aquele tipo de atuação que, se fosse feita aos olhos de todos, não seria aprovada, mas como é feita num ambiente privado, acaba sendo tolerada, ou pelo menos se ninguém se ocupa disso. Porque, afinal de contas, quem está sendo vítima disso é o bandido. E aí nós fazemos essa divisão entre, novamente, os cidadãos de bem e os outros, né? Então, esquecendo-nos de que, eventualmente, poderemos um dia ter um filho, um parente, ou até nós mesmos, numa situação como essa, né? Então, nós temos procurado, ainda que à custa de críticas, exigir que as polícias tenham um comportamento mais cuidadoso nos atos de investigação, nos atos de contenção, né, que não se excedam nesses atos. Eu compreendo que é um trabalho difícil, é um trabalho que muitas vezes demanda até um equilíbrio que talvez nem todos tenham. Mas é isso que se espera de um agente público. É isso que se espera de alguém que age em nome do Estado e que, portanto, deve agir com racionalidade. Nós não podemos
aceitar que um agente estatal se comporte da mesma maneira daquele que ele está atuando para impedir que continue a agir daquela forma. Nós não podemos, em suma, aceitar que um policial, militar ou civil, ou que um promotor, um juiz, se comportem fora da lei, que cometam crimes para punir crimes. Porque, senão, nós poderemos ter até uma segurança aparente, mas iremos sacrificar a liberdade de todos. Porque, quando se viola a liberdade de um ou de alguns, se abre uma porta imensa para a violação da liberdade de todos. Porque isso cria uma cultura de ilegalidade, que nós já temos. O Brasil é um país assentado numa cultura de ilegalidades. Eu até sempre faço menção a um episódio também que aconteceu comigo. Eu era muito jovem, estava numa viagem com mochila nas costas na Suíça, Lisboa do Vale. Era uma cidadezinha no interior da Suíça. Eu estava, na época, eu não tinha filhos, eu estava com a minha então esposa. A cidade era um domingo, assim, não tinha ninguém nas ruas. Eu fui atravessar uma rua, eu estou atravessando, de repente eu só ouço uma voz assim, de uma senhora bem idosa, xingando. Parecia estar xingando, eu não entendi nada, porque era em alemão. Né? Quando eu olhei, ela estava esbravejando para mim e apontando para o sinal que estava vermelho para eu atravessar a rua. Eu fiquei assim, meu Deus. Então, vejam, claro, isso é um exagero, mas um povo que respeita a lei pelo simples fato de que é a lei. Não importa se, naquele contexto, a lei talvez não precisasse ser respeitada, porque não tinha ninguém nas ruas, não tinha um carro, era um domingo. Eu estava atravessando a rua com um sinal vermelho para mim, mas não tinha perigo nenhum. Mas por quê? Porque eu fui criado, nós fomos criados numa sociedade que interpreta as leis de acordo com as suas conveniências. Então, uma pequena coisa como essa, se nós transportarmos isso para grandes questões, aí já começa a haver problemas, porque uns vão interpretar a lei de uma maneira que lhe favoreça. Né? Nós temos uma história de compadrios, de patrimonialismos, de favorecimentos, né? Toda a nossa história política, perdoe, deputado, mas isso é histórico, né? Desde da colônia, né? As concessões de títulos nobiliárquicos em troca de apoios, né? Então, mas isso não é só na política, isso nas relações privadas. Eu canso de receber pedidos para atender a uma pessoa, para poder ter até questões legais. Eu preciso, essa pessoa é muito querida, você que não tem um lugar lá na STJ para trabalhar, como se eu fosse dono do STJ e pudesse dar emprego para todo mundo. Então, nós temos esse jeitinho brasileiro, é uma coisa pitoresca, mas ele reflete essa falta de cultura de legalidade. Né? E isso, quando se traduz em atos que diz respeito às nossas liberdades, é algo muito sério. Porque um processo criminal na vida de uma pessoa é algo avassalador, especialmente para quem, de fato, se importa com isso. Eu não estou me referindo a quem já tem 500 processos nas costas, um a mais não faz diferença, mas qualquer um de nós aqui, imagine receber um mandado de citação numa ação criminal, ser réu numa ação criminal, é algo muito ruim. Isso não abala apenas o moral dessa pessoa, isso traz consequências familiares, sociais, patrimoniais. Alguém ser condenado num crime, isso é o opróbrio, é um estigma perene. Então, desde o policial militar, passando pelo policial civil, promotor, juiz, nós não podemos abrir mão da necessária uma autoexigência, um autocontrole, para que não façamos dos nossos casos quaisquer. Não tratemos os nossos processos como processos quaisquer. Cada processo tem a sua singularidade, a sua importância, porque ali, por trás daquele processo, não é apenas o réu e a vítima, são muitas pessoas envolvidas. E nós, né, o Sábio talvez não se lembre disso, eu e ele participamos de cursos para
promotores que ingressavam na carreira, a gente trazia algumas orientações iniciais na carreira. E eu sempre dizia isso para eles: olha, a nossa profissão, quando eu era promotor, né? Mas como juiz também não muda muito, né? O promotor de justiça, ele é um sujeito que traz a infelicidade para o criminal, né? Claro, o Saba ele já lida com outras questões. Ele hoje um grande procurador distrital dos direitos do cidadão, né? Enfim, alguém que promove o bem-estar das pessoas, que realiza ações para melhorar a cidadania das pessoas, né? Mas o promotor criminal é alguém que processa criminalmente, é alguém que acusa, que quer a condenação. Então eu dizia: puxa, veja a diferença, o arquiteto ele constrói sonhos, né, das pessoas. Os arquitetos são procurados para realizar sonhos. E nós somos procurados para punir as pessoas, para causar sofrimento a essas pessoas. Em última análise é isso. Então, pelo menos, vamos fazer isso com objetividade, sem paixões, sem agressividade. Vamos fazer o nosso papel, que nós temos que fazer, mas que o próprio acusado, o próprio réu, o próprio criminoso perceba que eu não sou inimigo dele. Eu estou ali para puni-lo, para pedir ao juiz que o puna, mas eu não tenho ódio por ele. Ele vai ser punido de acordo com a lei. Ele errou, pecou, vai ser punido. Talvez um dia seja punido em outra esfera, na esfera divina, mas aqui a responsabilidade é minha, de puni-lo de acordo nos limites da lei. E isso se faz em cada ato que integra todo esse percurso que vai desde o primeiro ato de investigação até o momento em que ele é enviado para uma penitenciária e ali cumpre a sua pena. Já vou encerrar. Né? É porque a gente já falando sobre isso, não para, né? Vocês me convidaram, é arriscado. Mas é isso que nós esperamos, né, para a gente concluir, que cada um de nós, eu vejo que aqui, né, imagino que tem pessoas que integram várias instituições, né, que cada nós perceba que a responsabilidade pelo cumprimento de todos esses valores que o preâmbulo da Constituição e toda a Constituição, né, enuncia, é uma responsabilidade de cada um. Né, quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Então, nós, juízes, somos os que temos as maiores responsabilidades. E sofremos ônus em razão disso, né? Sofremos muitas críticas. O juiz criminal hoje, coitado, porque se ele prende, é um autoritário. Se ele solta, é conivente com o crime. E, na verdade, o que nós estamos fazendo é interpretar e aplicar as leis que o Congresso fez, né? E, eventualmente, julgar pessoas ou questões que decorrem da inobservância dessas leis. Em última análise, eu diria que falar de liberdades públicas é falar de civilização. O que se pode esperar, portanto, de uma sociedade que se constrói dia a dia é que afirme esses valores civilizatórios, essas conquistas civilizatórias, por meio das ações individuais, pessoais, nas nossas relações particulares e também nas nossas relações funcionais, públicas e institucionais. E com isso nós podemos construir uma sociedade cada vez mais fraterna, pluralista, livre de preconceitos, segura e livre. Muito obrigado.